John, tá no mudo. Bom dia, o meu nome é John Mina, agora espero que possam me ouvir. Quero dar as boas-vindas a todos a este quarto evento que nós fazemos, esse quarto Web Dialogue sobre o módulo recintos, esse especificamente voltado para o módulo recintos rodoviário. Eu quero agradecer à Receita pela parceria e disponibilidade de ter essa reunião com o setor privado para elucidar e explicar as operacionalidades desse novo módulo do portal. Nós teremos primeiro uma apresentação ou uma fala pelo Sérgio Alencar e depois o PO do módulo recintos, o Diego Borba Barbosa, fará uma apresentação e a Beatriz coordenará essa parte do evento. Depois teremos uma apresentação pelo representante do setor privado, o Leonardo Franco de Moura, da Multilog, e o Richard Souza Dias, também da Multilog. E, por último, teremos uma oportunidade para todos poderem esclarecer dúvidas que tenham sobre esse novo módulo. Nós pedimos para que vocês registrem as suas dúvidas no chat e a equipe do Procomércio estará organizando as questões e submetendo a Receita para que ela, então, possa responder todas as questões. É importante mencionar que a gravação, esse evento está sendo gravado, de tal forma que a gente possa disponibilizar a gravação e será disponibilizada no YouTube do Procomex. Aliás, eu quero pedir, se você já não fez, que entre no YouTube do Procomex e se registre no nosso YouTube. Eu consegui fazer, certamente você conseguirá fazer, porque é extremamente simples, só é entrar no YouTube do Procomex e aparece registre-se, só é clicar lá, não tem mais nenhuma providência a ser tomada. E queremos chegar ao número de 1000 registrados para podermos, então, utilizar o YouTube também para eventos como este. Tá? Então, sem mais delongas, mais uma vez, bem-vindos a todos, muito obrigado pela sua participação, e eu passo a palavra ao Sérgio Alencar, da Receita Federal. Sérgio. Obrigado, John. Bom dia a todos. Como vocês viram ali na apresentação, meu nome é Sérgio Alencar, eu sou coordenador operacional aduaneiro aqui no órgão central em Brasília. A coordenação operacional tem sob sua responsabilidade o despacho aduaneiro de importação e exportação, o controle de carga e trânsito, também de exportação e importação, e também remessas internacionais, expressas e postais, e o controle de bens de viajantes. Eu participo do Portal Único do Siscomex desde o princípio. Desde 2013, eu estou engajado nesse projeto, nesse grande projeto, que é de transformar os sistemas aduaneiros brasileiros no Portal Único, que, na verdade, se a gente voltar atrás no tempo e for lá para 1996, 95, o Siscomex ele já era uma ideia, já foi inovador a nível mundial de um Portal Único. Só que, aos poucos, o que era para ser um sistema só foi criando vários outros sistemas à parte. Então, a gente tinha o sistema, iniciamos com o sistema de exportação, depois Siscomex importação, sistema de trânsito, sistema de carga, com a absorção do AFRIM pela Receita Federal, veio o mercante também, aí tem o Mantra, tem outros sistemas que foram sendo construídos paralelamente e com uma certa integração, mas não integração total. Então, a partir de 2013, quando a gente ingressou com esse projeto do Portal Único, que, na verdade, nesse projeto, a gente agregou os demais órgãos anuentes e todos os intervenientes, então a gente tem uma gama agora de intervenientes muito maior. E a ideia é que a gente tenha algumas premissas atendidas, são premissas internacionais, né, de construção de single windows, e mais futuramente também a integração entre single windows de países diferentes. Então, esse projeto Portal Único, ele já conta hoje, se eu não estou enganado, com 22 sistemas novos, todos integrados, todos baseados num único modelo de dados,
todos com um single sign-on, quer dizer, você entra com um login uma única vez e dentro do portal você já vai para os sistemas dos órgãos anuentes, da Receita, né, da SESEX. Então, é um grande projeto que a gente vem trabalhando já há algum tempo. Uma inovação que a gente... duas inovações que eu queria chamar a atenção do Portal Único, desse programa, grande programa Portal Único, 2 pontos. O primeiro ponto é a integração e a troca de informações com o setor privado. Então, uma das premissas, quando você vai lá estudar como construir um single window, né, tanto nas recomendações da Organização Mundial de Aduanas, quanto da própria UNCIFACT, que é uma organização da ONU, que fala também sobre sistemas e sobre construção de projetos, uma das premissas é que o setor privado seja sempre consultado, que seja sempre o projeto seja construído em parceria com o setor privado. Então, nesse ponto, eu faço um parênteses aqui para agradecer a parceria com o Procomex, que desde o início estava com a Receita, com a SESEX, dentro desse projeto. Iniciamos com os mapeamentos de processo, né? O ESIS, para o to-be, né? Fazer o ESIS, como é que era, como é que vai ser, e depois também com cada módulo do Portal Único que a gente vem construindo também, a gente vem usando essa parceria e a estrutura e a expertise da Procomex em fazer isso, colocar o setor privado todos juntos, né, com metodologia, para a gente trocar essas ideias. Então, várias formas de interação já aconteceram, e agora falando da questão do API Recintos, que é o que a gente vai conversar hoje, a gente construiu esses Web Dialogues, né? A gente tem vários setores envolvidos na construção, no uso dessa API Recintos, e a ideia é que a gente faça isso junto com vocês. Então, a gente vem fazendo aos poucos, e esses Web Dialogues que a gente tem feito, essa é a 4ª e última da API Recintos agora desse ano, com o setor agora rodoviário, serve para isso, para a gente apresentar essas ideias, para a gente receber feedback. Muitos módulos do Portal Único iniciaram com uma ideia e, ao longo do tempo, eles foram migrando exatamente pela adesão e pelas sugestões que a gente vem recebendo do setor privado. E essa é uma das formas que a gente tem para fazer isso, através desse Web Dialogue. E o que é o API Recintos? Eu não vou entrar aqui em detalhes do API Recintos, isso vai caber ao Diego, que é o nosso gerente desse projeto, né, da API Recintos, mas, basicamente, a API Recintos ela vai coletar as informações sobre carga, né, e sobre o controle da entrada de pessoas, de veículos, dentro dos recintos. Então, tem vários atores envolvidos aí, né, que vão prestar essas informações. E para que essas informações? O Portal Único, uma das premissas também da Portal Único é da facilitação do comércio, né? E uma das premissas você tem que receber a informação daquele que detém a informação no momento em que ele detém a informação. E, muitas vezes, em alguns outros sistemas nossos, nos mais antigos, a gente exigia algumas informações que a pessoa que era obrigada, a empresa ou o interveniente que era obrigado a fornecer aquela informação, não tinha aquela informação no momento. Então, o API Recintos vem tentar resolver essa questão, facilitar, pedir a informação no momento em que ela existe, em que ela ocorrer. Para quê? Para a gente gerar uma massa de dados, para fazer gerenciamento de risco, para na hora que uma declaração de trânsito, uma declaração de importação e de exportação seja registrada, a gente, com as informações prévias já coletadas, a gente possa minimizar a necessidade de parar a carga, né, para qualquer tipo de fiscalização, para qualquer tipo de verificação física, tanto da Receita quanto dos órgãos anuentes. Então, uma das premissas também do portal é que todos os órgãos anuentes vão ter acesso às mesmas informações. Então, o banco de dados do Portal Único ele é compartilhado por todos os órgãos e todos os órgãos têm possibilidade de fazer o gerenciamento de risco em cima dessas informações. Então, a grande ideia aqui é a gente facilitar o recebimento e o envio dessas informações pelo privado e o recebimento pelo setor público, para a gente poder gerar massa de dados, fazer gerenciamento de risco e, com o gerenciamento de risco, automatizar o máximo possível os procedimentos de controle, tanto da Receita quanto dos órgãos anuentes. Então, eu agradeço aqui a presença de todos, agradeço novamente a equipe do Procomex pela organização desses eventos e vou deixar agora vocês na mão
nosso gerente de projetos, o Diego, que além de ser um aduaneiro, também entende muito de informática. Então, grande parte dessa construção dessa API Recintos, que ela é feita, é claro, com a parceria do nosso provedor de informática, que é o Serpro, mas grande parte do conteúdo, inclusive das mensagens, foi trabalhada em casa, com alguns nossos servidores da própria Receita, o Diego é um deles, né? Então, John, muito obrigado aqui pela essa oportunidade de falar um pouco com o setor privado. Deixo agora vocês na continuação do evento. Muito obrigado, Sérgio. E, sem mais delongas, eu vou passar a palavra à Beatriz e ao Diego para conduzirem a reunião. Por favor, Bia. Obrigada, John. Obrigada, Sérgio. Bom dia a todos. O Módulo Recintos iniciou o projeto em abril de 2019, na época com Fabiano Coelho, Felipe Mendes, e já há bastante tempo quem conduz o projeto de forma impecável é o Diego, que daqui a pouco vai iniciar a apresentação. Nós tivemos uma série de apresentações, sempre fatiando as apresentações por modal, que nós sabemos que as operações elas podem variar conforme o modal. Tivemos no dia 10 de novembro o aéreo, né, apresentando com os voluntários. Essa série de apresentações ela teve uma inovação, né? Nós passamos a convidar participantes aí voluntários do setor privado para estar demonstrando o seu ponto de vista no que tange o fluxo operacional e o fluxo de tecnologia, né, que permeia aí os eventos da API Recintos, que é o que nós vamos ver. O objetivo é sanar essas dúvidas em conjunto com a apresentação dos representantes do setor privado e seus voluntários. Nós separamos essa apresentação em 4 blocos. O primeiro bloco aconteceu agora, que foi com a abertura do John, do Sérgio. Daqui a pouco nós teremos o Diego passando uma introdução do módulo Recintos, o que é, os objetivos. Vamos passar também uma breve linha do tempo, insights da nova norma, né, diferente das apresentações anteriores, temos esses insights que o Diego vai dar, a previsão dos próximos passos para a obrigatoriedade. Vamos falar também um pouco da documentação da API Recintos e a atualização do perguntas e respostas que se encontra no site da Receita Federal. Vamos ter um intervalo de 10 minutos e no terceiro bloco voltamos com a apresentação dos recintos voluntários. Vamos ter aí o Leonardo Franco de Moura e o Richard Souza Dias da Multilog. Obrigada, Multilog, por se voluntariar. No quarto bloco, nós abriremos para as dúvidas. E aí vamos ler aí as perguntas que vocês vão colocar aí no chat. Então, a gente pede aí a colaboração de vocês via chat. A equipe do Procomex vai pegar essas perguntas, vamos reservar em um local e no último bloco vamos sanar essas dúvidas com vocês, tá? Muito obrigada e eu passo a palavra para o Diego. Obrigado, Bia. Deixa eu me apresentar então. Meu nome é Diego Borba. Eu sou auditor fiscal na Receita, trabalho na divisão de exportação e regimes aduaneiros, que fica dentro da COPAD, a Coana. Vou agradecer, então, aqui, começar fazendo os agradecimentos, né, ao Procomex, né, por todo o apoio, organização, energia, né, que tem impulsionado os projetos do Portal Único, especificamente hoje aqui, falando da API Recintos, né, a gente tem conseguido cada vez mais aderência, né, e graças a essa parceria e aos eventos que têm sido realizados, né? Enfim, agradecer também ao Sérgio, né? Ele nos apresentou, fez uma abertura em relação ao Portal Único, a todas as premissas e diretrizes em relação à simplificação, né, de exigências, acompanhadas, claro, de um maior nível de controle, de gerenciamento de risco, né, que é o contrapeso lá do Acordo de Facilitação de Comércio, e agradecer a equipe do CEPRO, os colegas do CEPRO que estão aqui presentes, que trabalham no desenvolvimento da API, colegas da Receita, parceiros no projeto e que acompanham, também estão aqui presentes, a Multilog, Leonardo e Richard, muito obrigado pelas contribuições de vocês. A gente vai acompanhar também em um bloco a dinâmica
juntamente com vocês, e a todos os representantes, né? Todo o pessoal de TI, especialistas em logística, processos aduaneiros, os depositários que estão aqui presentes acompanhando a reunião. Bia, eu vou tomar a liberdade, então, aqui de compartilhar a minha tela para a gente fazer uma apresentação mais básica e mais macro sobre o que é a API Recintos, né? E o que ela visa a substituir. Não sei se vocês já estão vendo a minha tela. Sim, Diego. Por enquanto, o PPT... Tela cheia? Tela cheia. Agora sim. Ah, certo. Muito obrigado. Vamos lá, então. Que passa. Tá. Vamos lá, então. O que é o módulo Recintos, em primeiro lugar, né? Ele é um módulo que está sendo criado dentro do Portal Único de Comércio Exterior e ele nasce como uma API, ou seja, não haverá um menu, uma interação manual que o preposto do depositário deverá interagir. Não. Ele nasce para ser a sua razão de ser um repositório, ou seja, um local onde vamos buscar concentrar as informações que são prestadas por depositários e, em certos momentos, também pelo operador portuário. Então, é o sistema de vocês que vai estar integrado com o API do módulo Recintos. A ideia geral é que essa integração, nessa integração, o sistema de controle do depositário tenha sido configurado com gatilhos, né? Ou seja, em determinadas situações, um conjunto, um pacotinho de informações vai ser enviado para esse repositório. E o que é um evento? Um evento é um conjunto de informações que pode ser relacionado a pessoas, a veículos ou à própria carga. Então, estamos falando aqui de acesso de pessoas, de credenciamentos de pessoas e veículos, de acessos de veículos, de inspeção não invasiva, né? Pesagens, agendamentos. Estes eventos, na medida em que ocorrerem, eles devem ser enviados para essa API, para esse grande repositório, cuja a consulta, né, seja para um cruzamento, um monitoramento, será feita no âmbito da Receita, e, inclusive, compartilhamento dessas informações com outros módulos do próprio Portal Único, na medida em que se necessite. A premissa básica aqui vai ser apresentada no decorrer dos próximos slides, mas é substituir um modelo como que eu posso dizer, de como a Receita trabalha com o sistema de controle atualmente dos depositários, né, que é através de auditorias do ADE 02 lá de 2003. Então, qual é a realidade atual, né? Hoje, o conjunto normativo relativo ao alfandegamento, né, ele regulamenta a parte relativa a sistemas pelo ADE Coana-Cotec 02 de 2003, além de outras normas, né, como a IN 682, que traz a exigência de auditorias, dentre outras. Atualmente, a disponibilização das informações que são de controle aduaneiro que estão registradas no sistema do depositário, elas devem ser apresentadas ou disponibilizadas para a Receita Federal. Cada um dos recintos tem disponibilizado essas informações das mais diversas formas, né? Então, temos hoje uma multiplicidade de sistemas de controle aduaneiro, ok? Isso faz parte e vai continuar existindo. Cada empresa tem a sua solução, seja uma solução interna, seja uma solução contratada ou híbrida. O que temos hoje é esses relatórios sendo disponibilizados para a Receita de diversas formas, então. Seja websites, né? Muitas vezes essa já é uma solução mais interessante, inclusive para fazer monitoramentos, ou através de máquinas ligadas à rede do recinto, né? Há algumas outras soluções em que é possível acessar esses sistemas da máquina da Receita, porém com o uso de uma VPN específica, mas enfim, a questão é que hoje o acesso aos dados de controle aduaneiro que estão registrados nos sistemas dos recintos, eles estão acessíveis de forma distribuída, né? Então,
isso nos traz uma impossibilidade de um gerenciamento de risco unificado. Vocês vejam que nessa imagem temos a lupa, que significaria a intervenção, a análise, a checagem da receita, o cruzamento ou o monitoramento desses dados em cada um dos recintos, né? O ADE02 ele também traz uma quantidade relativamente grande de tipos de dados. Devemos lembrar aqui da sua importância para a época, né? 2003, não tínhamos, por exemplo, a nota fiscal eletrônica. Então, a gente pode verificar que, dentre os tipos de dados, temos, inclusive, que se extratar todos os campos da nota fiscal, mesmo que o recinto esteja recebendo uma carga, no caso aqui do rodoviário, uma carga sobre rodas, que em nenhum momento desça, né, desmonetize, enfim, essa carga, muitas vezes, ela pode permanecer sobre rodas e ainda assim há essa exigência de extratar a nota fiscal. Então, isso é um gargalo, é algo que, com o novo processo da API Recintos, por exemplo, a gente vai pedir só a chave da nota fiscal. A Receita Federal já tem as informações da nota fiscal e consegue acessá-las através dos seus bancos de dados. No modelo atual, também temos mais de 100 diferentes tipos de relatórios estruturados e semi-estruturados, que, pela exigência do ADE 02, eles devem estar implementados em cada um dos seus sistemas. Esse modelo antigo, que ainda é o atual, ele ainda exige auditorias de sistemas. Apuramos que há um custo alto, bastante alto, em relação a essas auditorias, que hoje são obrigatórias e, via de regra, anuais, né? E esse custo da auditoria tem um custo muito grande, praticamente dobra a sua despesa em relação aos custos indiretos. Custo indireto muito relacionado a uma contratação, um direcionamento da mão de obra, seja de TI, seja dos especialistas que atuam no seu recinto, para atendimento dessas auditorias, sem falar na questão mais burocrática, que ocorre a impossibilidade de atualização do sistema, de uma melhoria no decorrer da auditoria. Temos ainda hoje a contratação dos links de internet do SERPRO, né? Esse cenário já está mudando. Isso acaba que não agrega valor para o controle da aduana, tendo em vista que, muitas vezes, esse link, além de ser muito caro, ele está abaixo, comparativamente a muitos links disponíveis de outros provedores. Equipamentos de informática que atualmente são exigidos também como requisito de alfandegamento, né? Essa disponibilização de equipamentos de informática de escritório que sejam fornecidos pelo depositário à Receita Federal. Então, este cenário, para cada uma dessas questões aqui, o novo conjunto relativo ao alfandegamento, né, cujo um dos itens é a API Recintos, vai procurar tratar. Então, o futuro breve que esperamos, não só com o módulo Recintos, mas com um novo conjunto relativo ao alfandegamento, né, eu vou trazer aqui alguns insights, então. Relacionado à API Recintos, teremos os eventos mapeados, temos 22 eventos mapeados, ou seja, 22 momentos em que conjuntos de informações devem ser prestados, enviados para esse grande repositório. Isso não quer dizer que todos os recintos vão enviar 22 eventos, né? Há eventos próprios de um ou de outro modal e há eventos comuns a todos os modais. O trabalho de casa que deve ser feito por cada concessionário, por cada recinto, repositário, é fazer, se é que já não existe um feito, um mapeamento dos seus processos, né? Para, a partir disso, entender no seu processo logístico, no seu processo nas suas operações, quais eventos são aplicáveis. A partir disso, vocês devem configurar os gatilhos, né? Olha, em quais situações, né, eu, depositário, devo enviar informações para a API Recintos. E isso é importante ser dito, é um web service, é máquina a máquina.
o preposto depositário vai continuar interagindo com o seu sistema de controle como sempre fez. Então, se tem uma catraca que registra o acesso de pessoas, isso vai continuar sendo feito como sempre fez, o acesso de veículos, pesagem, inspeção não invasiva. O passo adicional que teremos é a configuração desse pacote de dados e o envio para a API Recintos. Então, para cada um desses eventos, esperamos receber no portal único uma parte desse repositório. O repositório será um gateway único, né? Então, em relação à multiplicidade de sistemas, que hoje nos impossibilita que tenhamos um gerenciamento de risco unificado e nacional em relação aos dados do recinto. Esse gateway único de envio de recebimento de informações, ele será com uma quantidade bastante menor do que a quantidade de dados hoje prevista no ADE02. Teremos o fim da auditoria obrigatória anual, tendo em vista que a própria Receita, dispondo desses dados, ela mesma possibilitará que, esse fato possibilitará que a própria Receita faça a auditoria quase que online, né? Na medida em que o nosso gerenciamento de risco, a nossa vigilância e repressão está cruzando dados e está monitorando dados, isso nos permite, inclusive de uma forma bastante prática, posso pegar aqui 10 minutos de gate-in, né, de entrada de veículos ou de entrada de, enfim, de pesagens, e fazer uma análise histórica baseada nas câmeras, né, verificando que todos aqueles veículos foram registrados, né. Então, a auditoria ela passa a ser algo excepcional, né, e não obrigatório anual, independentemente de qualquer indício. A Receita, como havia dito, ela passa a poder gerar os seus relatórios com base nos dados enviados, né, o gerenciamento de risco unificado, monitoramento em tempo real. Teremos equipamentos também fornecidos pela própria Receita, que vão acessar os nossos sistemas internos baseados em VPN. Com isso, cai o requisito link de internet do CEPRO, cai o requisito de disponibilização de imobiliário, bastando que os depositários disponibilizem um sinal adequado de Wi-Fi. Esse próximo slide ele apenas procura retratar, né, os problemas ou pontos críticos, né, do cenário atual e as melhorias, né, as evoluções que pretendemos, então, com o módulo Recintos e o novo conjunto normativo relativo ao alfandegamento. Basicamente está repetindo aqui os dados que eu já havia passado. Temos uma premissa bastante relevante nesse projeto que foi mencionado pelo Sérgio, nosso coordenador operacional, em relação à tempestividade. Para a Receita Federal poder atuar de forma poder dar uma pronta resposta em certos casos, a gente precisa dos dados de forma tempestiva. Então, essa é uma premissa que mais para frente vocês vão verificar que corta todo o projeto. O próprio mapeamento em eventos nos permite que, a partir de cada momento-chave, aquele conjunto de informações seja enviado, a Receita receba e possa trabalhar com essas informações. E não que receber uma espécie de declaração, né? Sei lá, ao final do dia, por exemplo, receber um conjunto grande de informações. Não. Tendo em vista a premissa da tempestividade, o projeto foi todo mapeado em eventos, né, que são os 22 momentos em que serão prestadas informações. Informações do mundo real, né? Então, para cada evento, cada evento ele pode ser aplicado a mais de um modal, né? E as informações que serão prestadas nesses eventos são sempre informações do mundo real. O exemplo mais simples que a gente pode dar aqui é a situação de um caminhão entrando no seu recinto, com carga solta ou com container, né? As informações que serão prestadas neste evento, elas serão conforme o mundo real. Se tem um container, a estrutura de dados relativa ao container será preenchida. Se é carga solta, se não tem container, essa estrutura de dados vocês vão enviar em branco. A API ela é flexível o suficiente para receber qualquer conjunto de dados
conforme foi especificado. A participação do setor privado desde o início do projeto, né, Procomex, controle de cargas a granel, o ADE-02 ele não tratava de carga a granel, na API, com esse novo regramento, a API Recintos, passaremos a exigir já alguns eventos relativamente ao granel. Notadamente, os eventos de lote não serão exigidos nessa primeira etapa para o granel. O que vai interessar nesse momento é o que entra no recinto e o que sai, né? E a partir disso é possível que tenhamos controles macros. A API Recintos ela se aplica para toda a movimentação de entrada de pessoas, veículos e cargas dentro de um recinto aduaneiro. Então, seja importação, seja exportação, um veículo pode ser, inclusive, um prestador de serviço. Se há uma pessoa, veículo ou carga, que está ingressando ou saindo do perímetro de um recinto aduaneiro, esse evento será enviado para esse repositório. Vou avançar, então, nos insights, né, relativamente a esse novo regramento. Então, qual é a lógica que está por trás de cada evento que será enviado no módulo Recintos? Nós temos 3 conceitos macros aqui. Primeiro é a ocorrência física do evento, é o momento em que a pessoa passa a catraca ou que o veículo passa pelo portão de entrada, pelo gate-in. Momento de captura e registro dessas informações, né? Esses passos já ocorrem hoje, não há uma pessoa, um veículo, não há uma pesagem, enfim, não há uma liberação, uma saída de veículo que ocorra fisicamente sem que o recinto tenha a captura e registro dessas informações no seu sistema de controle. Isso por questões aduaneiras e por questões de segurança jurídica também, entre privados, né? O passo adicional que teremos é o envio de informações para o portal único, através da API Recintos. O novo regramento, especificamente falando aqui de API Recintos, ele vai tratar especificamente da diretriz da tempestividade. Portanto, trataremos de forma objetiva que o registro das informações nos seus sistemas deve ocorrer de forma simultânea à ocorrência desse mesmo evento, e também que o envio deve ser também simultâneo ao registro. Vamos trazer alguns parâmetros objetivos, tendo em vista que, conversando com diversos recintos, a palavra simultâneo ela é subjetiva, né? Então, para evitar que a Receita Federal interprete que o envio simultâneo é aquele que ocorre em até 10 segundos, né? E que o depositário entenda que o envio simultâneo é o que ocorre em até meia hora, vamos trazer parâmetros objetivos em relação ao que se considera simultâneo, né? Importante salientar que nessa primeira etapa, a nossa intenção é trazer que o quesito tempestividade, ou seja, o depositário enviou o seu evento tempestivamente, ele será apurado, né? Temos essa questão aqui da média mensal por tipo de evento, né? Ou seja, num primeiro momento, como teremos um novo paradigma, o que se quer é a adequação a esse novo paradigma, é a conformidade, né? Então, será nesse primeiro momento um requisito mais facilitado de atendimento, né? Inclusive excetuadas as situações de contingência, para que se esteja cumprindo o requisito de tempestividade no envio de seus eventos. Possivelmente, depois de uma primeira etapa, de um amadurecimento do projeto em produção, esse quesito tempestividade ele vem a ser maturado em norma, né? Mas essa primeira etapa, o que queremos mesmo é a adequação, a aderência ao novo paradigma. Diego, eu queria colocar uma observação que é bastante relevante. Existe uma preocupação do setor privado com relação à questão da tempestividade. Sabemos que os sistemas eles não são a prova de fogo, né? E muitas vezes pode ocorrer uma instabilidade, uma intermitência, e o sistema ficar fora do ar ali durante 20 minutos, meia hora, né? Ou até um pouco mais, né?
embora a API Recintos, é importante comentar que ela seja 24/7, esses momentos de intermitência, né? Acho que seria importante a Receita, né, Federal colocar como que vocês encaram essa intermitência e o envio posterior à volta do sistema. Perfeito, Bia. Importante mesmo essas 2 ou 3 observações. Primeira coisa, a API Recintos, ela já está configurada para entrar em produção em ambiente de 24/7, em regime de 24/7, ou seja, ela não vai ter a parada programada de sistemas que ocorrem com outros sistemas legados e do próprio portal único atualmente. Ou seja, vocês não vão precisar ter que trabalhar com essa situação de contingência no sistema de indisponibilidade no sistema Pucomex, né? A API Recintos, ela é como que eu posso dizer, uma interface de transmissão de dados, né? Portanto, ela não interfere na operação. Então, sempre que em algum momento da análise do processo de vocês verificarem algo no seguinte sentido, que num primeiro momento pode ser comum esse pensamento. Preciso alterar a minha logística ou alterar algo internamente por causa da API Recintos. Nesse momento é importante parar e lembrar de uma premissa da API Recintos. A API Recintos, por si só, ela não exige a ocorrência ou a gestão de um evento logístico dentro do recinto, né, notadamente alfandegado. As normas de alfandegamento, as normas, inclusive, os complementos locais, é que exigem, né? As normas de alfandegamento exigem o controle de acesso de pessoas, as pesagens, o controle de acesso de veículos, OCR, inspeção não invasiva, e os devidos registros. A API Recintos ela é só um meio de transmissão, um meio de fornecimento dessas informações para um repositório unificado. Portanto, essa API ela não deve interferir nos eventos físicos que estão acontecendo dentro do seu recinto. Um exemplo bastante simples. Um veículo acessou o recinto, teve a pesagem, ato contínuo, inspeção não invasiva. Pelo mundo real, temos a ocorrência física de 3 eventos, captura e registro dessas informações, registrando elas no sistema de controle do depositário, né? E o ato contínuo é o envio, né? Para cada um deles de forma sequencial. Mas, Bia, como você disse, os sistemas, né, podem ter problemas. Às vezes a rede, às vezes o próprio sistema, o servidor fica fora. Isso tanto o sistema de controle do privado, como, eventualmente, o sistema do próprio portal único, né? E, independente do motivo da contingência, os eventos logísticos não são alterados. Para fins da API Recintos, o que pedimos é que o recinto trabalhe com uma fila de contingência de eventos, né? E que, à medida que haja o restabelecimento da situação de contingência, esses eventos sejam enviados. Há uma flag relacionada a se o evento está sendo enviado sob uma situação de contingência, e, nesses casos, claro que o sistema dos senhores estarão configurados para que essa flag seja marcada. Independente disso, trabalhamos com 3 datas e horas, né? A data e hora da ocorrência física do evento, a data e hora do registro de informações no sistema de controle do depositário e a data e hora do envio portal, né, que é a data e hora de transmissão. Então, conjugando essas 3 datas e horas, a gente já consegue estimar situações de contingência, né? Mas, claro, o ideal é que sempre que haja situações de contingência, vocês marquem a flag que informando que aquele evento foi enviado sob situação de contingência. Situações de contingência são excluídas, claro, de uma forma razoável, né, desse requisito tempestividade. Vai caber às equipes que cuidam do alfandegamento, seja local, seja regional, as equipes que cuidam da manutenção do alfandegamento, né, as verificações, né? Muitas vezes, o que não é comum, claro,
haver contingências a todo momento, todos os dias, né? Então, dependendo do cenário, é possível ou pode ser que um ou outro recinto seja chamado a explicar a situação, né? Pode ser algo eventual, pode ser algo local, né? Regional, enfim. Mas a API Recintos, então, resumindo, ela não interfere no fluxo logístico. Os eventos no mundo real podem ocorrer normalmente, né? Nessa exemplificação que eu dei, excesso de veículos, pesagem, inspeção não invasiva, e pode acontecer de um desses eventos ficar em contingência e vocês reenviarem ele em outro momento. Ok, Diego. Então, em resumo, né, a API Recintos não vai interferir a parte logística, né, o funcionamento aí operacional do Recintos. Caso haja queda do sistema, seja o sistema do Recintos ou o próprio portal único, é possível enviar posteriormente, com a data que efetivamente ela ocorreu, e claro, no sistema ele é indicado a flag que vocês devem colocar, indicando aí a contingência. Perfeito. E a gente sabe, né, que do ponto de vista de tecnologia, é muito simples criar lá a fila, né, de log e enviar os eventos posteriormente. Obrigada, Diego. Obrigado, Bia. Eu vou passar aqui, então, rapidamente, esses conceitos, eventos, né, que serão enviados na API Recintos, né? Cada evento é um conjunto de informações relativas a pessoas, veículos ou cargas, né? Essas informações também devem ser registradas no Sistema Informatizado de Controle do Interveniente. Esses conceitos, eles constarão do novo regramento especificamente que regulamentará a API Recintos, né? Inclusive a questão de situações em que algumas estruturas de dados são inaplicáveis, né, como o caso de um veículo entrando com carga paletizada ou carga solta, é o caso de não transmitir a estrutura de dados de container, porque ela não existe no mundo real, né? Regras específicas para alguns tipos de recintos, né? Alguns eventos não serão aplicáveis para recintos de remessa internacional, para lojas francas. Alguns tipos de recintos, nessa primeira etapa, não enviarão eventos para API Recintos, né, como terminais de viajantes, né, os pontos de fronteira administrados pela Receita, bases militares, aqueles recintos temporários, que são os recintos de exposição, feiras e congressos, os recintos de quarentena animal, administrados pelo MAPA, e lojas francas que não operem não trabalhem lá com o Mantra, né? A estrutura de dados de cada pacotinho é um formato JSON, né? Havíamos feito uma consulta no início do projeto com a ajuda, né, do Procomex, para diversos recintos, perguntando qual o formato que achavam mais atual, que tinham mais facilidade de trabalhar, JSON, XML, e foi unânime a questão do JSON. Alguns pediram JSON e XML, mas por questões orçamentárias precisávamos escolher um formato, e escolhemos o formato que foi unânime, que é o estrutura de dados em JSON. E foi uma escolha acertada, né, Diego? Porque o JSON, do ponto de vista de tecnologia, ele é o mais atual, né? É o que o mercado utiliza, né? Não, e inclusive depois daquela consulta com o setor privado, voltando para o próprio CERPRO, vimos que isso está sendo assim por diversas outras APIs, né, que vão trabalhar com algum formato de dados, do XML ou JSON, também se está migrando nos casos novos para JSON. Então a gente vê que é um formato mais atual, né? Mas o que eu queria só passar nesse slide aqui é que cada evento, né, teremos informações que serão agregadas pelo próprio CERPRO, né, que são os dados de transmissão, e teremos informações do pacote original enviado, né, por cada depositário. Bom, e o objetivo, sem dúvida, de termos essa base, esse grande repositório de dados relacionados aos depositários, além de trabalhar, claro, com conformidade, com monitoramento, gerenciamento de risco, continuarmos avançando
nas pautas de vigilância e repressão, né, notadamente como as dos últimos anos, relacionados ao tráfico de drogas, diversas apreensões, eu citei algumas delas nesses slides. Acho que eu cliquei no link aqui sem querer. E também ao combate de irregularidades nas declarações. Vou ter que fechar aqui a página. Como falsa declaração de conteúdo. Bom, os próximos slides trazem algumas informações adicionais sobre o projeto. Em abril de 2020, disponibilizamos 11 dos 22 eventos, né, em ambiente de validação. Em dezembro do último ano, os 22 eventos foram disponibilizados, né, e em julho deste ano ocorreu a adaptação da API Recintos para a plataforma Integra Comex. O que isso quer dizer? Tendo em vista uma decisão que foi tomada pela gestão do portal relativamente ao custeio da API Recintos, precisou-se fazer uma adaptação na camada de autenticação dessa API, né? É a porta de entrada, como se chega à API. Anteriormente, a parte de autenticação era camada padrão das APIs do Portal Único. Em julho de 2021, foi publicada essa adaptação, em que agora a camada de autenticação é a camada Integra Comex, para permitir o custeio privado dessa solução. Isso, como o Sérgio já comentou, está em curso. Outubro de 2021, fizemos a adaptação para que a API funcione em regime de 24/7, ou seja, sem a parada programada, e estamos trabalhando atualmente com uma estimativa de obrigatoriedade em 7 de fevereiro. Claro que para isso o ambiente de produção deve ser publicado anteriormente. A documentação da API está disponível neste link. Temos um perguntas frequentes, bastante atualizado, né, e com bastante material, então recomendo a leitura. Dúvidas, problemas tecnológicos, há um formulário de acionamento que deve ser preenchido para o CERPRO, né. Dúvidas de negócio, cronograma, podem enviar para a caixa da DIESP, que nós respondemos. Aqui eu termino essa apresentação mais básica, mais geral. Eu acho que o meu vídeo está congelado, né? Não vi há quanto tempo. Deixa eu fechar ele. Não, tá perfeito, Diego. Parou aqui no obrigado. Para a gente tá perfeito. Bom, são 10h18 agora. Vamos para o intervalo, break fisiológico. 10h28, retornamos. Obrigada. Boa tarde. Agora, retomando para o evento do módulo Recintos Modal Rodoviário, vamos entrar para o terceiro bloco. No terceiro bloco, teremos a apresentação dos recintos voluntários, né? Nesse caso, teremos apenas um recinto, que é a Multilog, que se voluntariou para fazer essa apresentação. O objetivo é ter a visão do setor privado no que tange o fluxo operacional e os eventos do módulo recinto. Gostaria de reforçar que não existe um fluxo engessado e definitivo. Cada empresa ela tem o seu ponto de vista. Então, essa apresentação ela é muito importante para o ponto de vista, né, ser colocado para os demais que, inclusive, não iniciaram o projeto ainda, como um ponto de partida. Mas, claro, é necessário fazer aí um trabalho de casa, cada um vai mapear seus processos e identificar o momento que vocês vão enviar determinados eventos, tá bom? Bom, gostaria de agradecer o Leonardo Franco de Moura e o Richard Souza Dias da Multilog por esse esforço aí nessa apresentação. Eu vou passar a palavra vai ser o Leonardo ou o Richard que vai apresentar? Eu vou puxar aqui, o Richard, tu vai comigo. Legal, bacana. Vamos lá. Beatriz, primeiro, obrigado, bom dia a todos, né? Eu sou o Leonardo, sou responsável da área de tecnologia da Multilog. O Richard aqui comigo é o coordenador de sistemas, né, focados em sistemas alfandegados. E agradeço a oportunidade, é importante a gente abrir esse espaço, mostrar um pouco dessa visão aí, como a Beatriz falou,
E aqui a gente vai trazer, vou já trazer um pouquinho do gancho, né? Eu vou trazer um pouquinho da visão Multilog, né? Multilog aí, um recinto com 25 anos, hoje com 12 unidades de recinto alfandegado de zona secundária, indo para a 13ª com Dionísio Cerqueira. A gente vai trazer um pouquinho, eu tentei simplificar um pouco o fluxo ali, mostrar para vocês essa nossa visão. Leonardo, Obviamente que ela... eu vou pedir Claro. uma pausa. Vou passar uma informação importante. É importante os demais que estão aqui assistindo a gente está com quase aí, né, 100 participantes, colocar suas dúvidas no chat, tá? Que aí no quarto bloco nós vamos abordar essas dúvidas, vai ser respondida pelo gerente do projeto. Então é importante vocês aproveitarem essa oportunidade para colocar todas as suas dúvidas no chat, tá bom? Bom, aguardo vocês no quarto bloco. Obrigada. Legal. Então, a gente vai trazer um pouquinho dessa visão. Nós como Multilog, temos recintos de fronteira, 4, 8 de interior, sendo 2 próximos às zonas primárias de portos, né, Itajaí e Santos, que traz algumas características que, inclusive, podem gerar impacto nessa questão dos eventos que a gente envia para o módulo recinto. Então, eu vou trazer um pouquinho dessa visão, também fica disponível posteriormente para dúvidas, ok? Beatriz, eu compartilho por aqui ou vocês vão por aí? Não, você pode compartilhar. Tá bom, vou colocar aqui então. Tá? E Leonardo e Richard, pode ser que, de repente, a gente pare ali no meio da apresentação para fazer alguma abordagem, o Diego coloque alguma observação, alguma colocação, e vocês também, caso tenham dúvidas, no momento da apresentação do fluxo, vocês podem estar colocando essas dúvidas que o Diego vai estar interagindo com vocês. Combinado. Eu vou colocar a apresentação, me avise quando vocês estiverem vendo. A partir daí, de um momento eu não consigo ver vocês integralmente aqui, mas qualquer coisa chame, por favor. Tá ok aqui a apresentação. Legal, vamos lá. Então, falei um pouquinho do Multilog, como eu comentei, né, são 12 unidades, indo para a 13ª com fronteiras de Dionísio Cerqueira, em Santa Catarina. Coloquei ali os modais aéreo, marítimo, rodoviário, porém, nós estamos falando exclusivamente de rodoviária aqui, porém, a alimentação disso é aéreo e marítimo em grande parte, né? E algumas coisas podem ser impactadas por isso, quando a gente fala de modo recinto. Então, trazendo já um pouco dessa visão Multilog, dos 22 eventos hoje liberados que a gente já está testando, entendemos que 5 não são aplicáveis para a gente, ou são exclusivos de modais específicos, né, principalmente portos, de zona primária. A questão de representantes de acesso ao sistema não é o caso da Multilog para o sistema que a gente utiliza. E 2 ali que a gente entende que são características, né, de localidades, de regiões, onde a gente está. Então, pode ou não, dependendo da unidade. Então, quando a gente fala de expressão das informações de trânsito simplificado, aqui cabe, na nossa visão, a questão da DTC, que em Itajaí, ou da IGMCI, hoje, de Santos, onde a gente tem esse controle simplificado de trânsito, de container. Então, é um ponto específico para algumas unidades, que está diretamente ligado principalmente à questão de portuária e próximo ao porto. E na inspeção não invasiva também cabe aonde, nas regras específicas da legislação vigente, é obrigatória a questão de scanner, né? Onde existe scanner, vai ocorrer. Então, temos algumas unidades onde esses eventos serão enviados para dentro do portal. Então, como falamos, a Beatriz também, é uma visão. A gente está tendo que olhar cada operação, cada unidade, olhar os eventos, falar isso se aplica, isso não se aplica, baseado naquilo que já normalmente a operação do dia a dia. Tá? Então, eu trago aqui um pouquinho dos eventos num fluxo bem simplificado, tá? Para a gente entender mais ou menos onde, na visão do Multilog, esses eventos se enquadram, tá? E trago alguns insights nesse ponto. Quando a gente fala de chegada de veículo, estou falando basicamente ali do registro, né, do credenciamento da pessoa, seja ela uma pessoa que está diretamente ligado a um processo aduaneiro, está vindo fazer algum serviço, ou
um visitante por algum motivo, o credenciamento, e o credenciamento de veículos também, né, a partir da chegada desse veículo no recinto. A entrada aí sim, né, o controle efetivamente do agendamento ou acesso do veículo lá dentro do recinto, e as pesagens efetivas dos veículos de carga a partir desse momento. Importante aqui que um insight interessante, né, que o processo de acesso aos veículos, quando, obviamente, tem um motorista, né, e quando exclusivamente o motorista é o único dentro desse processo, os dados do motorista vão já dentro do processo de entrada, sem a necessidade de ser feito o envio anterior, né, que se aplica a entradas de pessoas sem ter efetivamente. que enviar o acesso O de controle de pessoas, acesso, né? E aí exatamente, sem enviar o ajudantes, controle de acesso. eventuais acompanhantes ali, acabam entrando pela portaria ali, né? Pelo torniquete ou catraca, e aí tem o seu envio de uma forma separada ali, né? Exatamente. Aí o veículo está dentro do recinto, o processo documental funciona como é hoje, toda a liberação, vistoria da receita, então isso já acontece naturalmente, então esse fluxo se mantém inalterado. A desconsolidação, quando aplicável, no cenário multilog é muito pouco isso, situações específicas, mas ele faz parte do fluxo, não tem uma questão de eventos específicos para isso, mas ele faz parte do fluxo aduaneiro. Muito mais aplicável no cenário de marítimo ali, aéreo, né? No rodoviário ali não é uma coisa usual, então, mais de maneira geral, como funciona o processo, e nesse caso não tem nada vinculado ali, porque até não existe nenhum evento relacionado a isso, e no modal rodoviário também não aplica-se. Exatamente. Aí no recebimento, né, temos, nossa visão, duas integrações que vão acontecer, que é a geração de lote e a identificação de avarias e faltas. Um ponto importante na geração de lote, até conversava ontem com o Diego sobre isso, né, que eu acho que é um insight que talvez seja uma dúvida para muita gente, a gente tem que trazer aqui já. A geração de lote, ela acontece quando a mercadoria, já na visão dentro da receita, ela literalmente ela sai do caminhão, né? Ela desconsolida, ela vai ser armazenada. Por questões aduaneiras, a gente tem o lote aduaneiro, né? Isso 100% das cargas. Mas ficou entendido que a geração de lote, e o envio, né, a integração para a API da geração de lote, ela acontece quando essa mercadoria ela realmente sai de cima do veículo, né? Seja sai do container, quando ela se mantém nesses status, né, dentro do container, ou efetivamente sobre rodas, não há necessidade do envio da geração de lote dessa mercadoria. Basicamente, quando ela se tem o controle por volume ali, né? Quando ela vai para o armazém ou para a estrutura porta-pallet ali, que ela é feita a geração do lote para fazer esse controle por volume. Caso contrário, daí a gente controla é controlado como no próximo item do fluxo ali, né? Como posição de veículos e posição de container, né? E aí no cenário de fronteiras, muito atrelado à questão de posição de veículos ali, né? Que a Multilog tem. Isso aí. Alinhado até essa questão de geração de lote, né? Quando você olha no armazenamento, você fala que realmente o armazenamento de lote, né? Efetivamente. Então, inclusive, dá essa coesão para dentro do processo, inclusive para essa integração do armazenamento de lote. Controle de conferência física, efetivamente. A posicionamento do veículo em pátio. Então, por isso, quando eu não tenho essa geração de lote, efetivamente eu vou identificar esse veículo, né? Dentro do pátio, ou um container que foi baixado, ele vai estar numa posição de pátio, quadra, pilha, altura, que vai ser integrado para dentro da API. Então, dá uma visão um pouco mais abrangente aí para todo o processo. Já na operação, né, informação de bloqueio de veículos e cargas. Aqui também no insight, já aproveito aqui com o Diego ontem, né, cada recinto tem suas regras operacionais, financeiras, né, ligadas a, eventualmente, ou clientes que possam gerar algum bloqueio de lote, mercadoria, por algum motivo que seja, né? Porém, ficou entendido, né, e pro lado Multilog, que esse bloqueio ele é um bloqueio manual, ou seja, basicamente quando é um bloqueio vindo de intervenientes, Mapa, Anvisa, que efetivamente causem e precisa ser da visibilidade para a Receita sobre o bloqueio desse lote. Então,
É um ponto, inclusive, que a gente deve ajustar aí para controlar esse processo. Exatamente. Daí, nesse caso, a informação de bloqueio e desbloqueio é quando é uma solicitação requisitada ali, alguma requisição, né? Quando é um bloqueio normal de um processo, por característica do recinto, entrou na Multilog e aí até que chegue em tal etapa do processo, o veículo ali, a carga está bloqueada e depois tem a liberação, porque isso é o fluxo da Multilog. E nesse caso não é feito o disparo do evento, né? Somente quando tem alguma solicitação ali do mapa, bloqueia essa mercadoria, alguma coisa, daí nesse cenário, como foi feita uma requisição desse bloqueio, aí nesse caso ele é informado o bloqueio / desbloqueio ali, né? Nesses cenários específicos. Richard e Leonardo, vou fazer uma colocação nesse ponto. Assim, é fundamental os recintos enviarem as requisições que são necessárias, né? Que se faz necessário. Então, com relação à geração de lote e a parte do bloqueio e desbloqueio, acho que seria interessante o Diego, né, colocar um pouco mais com relação ao porquê que foi retirado, né? O bloqueio e desbloqueio, né? É claro, se é um controle interno do terminal, né, necessariamente não precisa estar enviando, né? Então, o nosso objetivo é o quê? É dar uma enxugada no envio dos endpoints para enviar exatamente o que se faz necessário. Então, acho que seria interessante só dar essa reforçada, né, com relação à geração de lote, o bloqueio e desbloqueio. Não, perfeito, Bia. Fazer comentários, então, né, Leonardo, Richard, então, tá sensacional aí a apresentação, mas vamos aproveitar esse slide, então, fazer breves comentários. Exatamente isso. O que o mapeamento de eventos que foi feito, ele é todo baseado ou quase 100%, né? Alguns a gente não tem essa impossibilidade, mas é quase 100% mapeado em cima de eventos físicos, né? O geração de lotes, qual é a ideia? É sempre que a mercadoria passa a ser controlada por volumes, né? Como o Richard já comentou. Então, no caso especificamente do rodoviário, né? Se é uma carga solta que chega paletizada, enfim, que chega sob rodas, mas que ela vai sofrer um armazenamento, né? Ou se é um container que vai ser desunitizado para sofrer um armazenamento, são momentos em que o recinto ele tem condição, de fato, efetivamente, no mundo real, de contar os volumes, né? De pesar os volumes. Então, esses são momentos em que, para nós, fisicamente, a gente tem lotes sendo controlados, lotes físicos, né, de cargas, de volume, sendo controlados e armazenados em alguma posição lá do armazém. Então, nós incluímos já perguntas frequentes, atualizamos, para tentar deixar isso mais claro, justamente pela premissa do projeto, né? A gente precisa receber informações nos eventos que sejam de acordo com o mundo real, né? Então, não nos interessaria receber um evento de geração de lotes fiscal, né? Vamos dizer assim, com um conteúdo mais fiscal do que baseado no mundo real. Então, o geração de lotes a gente tenta melhorar, então, a documentação para trazer ele próximo dessa realidade. Se o recinto está controlando o veículo, eventos relacionados a veículo. O recinto está controlando container, eventos relacionados a container. Agora, se o recinto vai estar controlando, armazenando volumes, né? Então, é um momento em que ele tem condições de contar volumes, de pesar volumes, baseado, né, nos eventos fáticos. Então, são nesses momentos, já como vocês comentaram, que a gente pretende, então, receber o geração de lotes mesmo. É controle de mercadoria por volumes, seja carga solta, seja container desunitizado, seja uma mercadoria paletizada que chegou sob rodas e que vai sofrer armazenamento. Em relação ao bloqueio, segue nessa mesma linha. O que interessa para a Receita receber neste evento de bloqueio? São os bloqueios requisitados, como vocês já bem mencionaram. A gente sabe, e por isso a gente está ajustando a documentação, ela vai sair agora na próxima versão, essa exclusão, para que não sejam enviados bloqueios e desbloqueios automáticos, que são simplesmente para controle de fluxo, controles jurídicos, controles, inclusive, de requisitos de alfandegamento, né? Por exemplo, a gente sabe que vocês geram bloqueios automáticos, né? Todos os recintos, ou uma boa parte deles, bloqueios automáticos para o veículo ser pesado, para o veículo ser escaneado,
para conferir, fechar faturamento, para finalizar as questões aduaneiras, né, as liberações aduaneiras, seja um desembaraço de uma declaração, uma DTA, enfim. Então, a gente pretende deixar mais claro na documentação, porque esses bloqueios automáticos, eles são inúmeros, né? Eles gerariam uma volumetria imensa e que, de fato, a Receita não tem interesse em receber, né? O que vai agregar efetivamente nesse evento são os bloqueios requisitados. Então, é um órgão anuente, é um órgão, inclusive, estrangeiro, que pode ter requisitado, se for uma área de controle integrado, pode ser um mandado judicial, né? Mas aqueles bloqueios mais requisitados ou manuais que são inseridos, seja pelo próprio depositário, seja por algum anuente que tenha o login e senha para efetivar essa operação no seu sistema. Mas já voltando aí, Leonardo, pode continuar a apresentação. Legal, né? obrigado, Diego. Acho que é isso, importante. Né, Bia? Obrigada, viu, Diego? Não, é super importante, essa dúvida, ela surge o tempo todo. Né? E aí, como a documentação ainda vai ser ajustada, e a gente sabe o custo da TI, né? Então, você vai desenvolver, você acaba desenvolvendo de uma forma, e aí depois, né, tem que voltar e desenvolver de outra forma. Então, é importante deixar bem frisado aí essa observação. Obrigada, Diego, pela ajuda. Obrigado, Diego. É importante, acho que, como para nós, né, a gente até está num estágio bem avançado aí já de homologação das APIs. Ainda algumas coisas são dúvidas, né? Provavelmente foi importante trazer isso aqui para a gente conseguir também dirimir dúvidas que com certeza estão na cabeça de muita gente aí. Mas seguindo o processo, né, passado ao processamento da operação ali, entra na questão de liberação e desembaraço, aí nada diferente do que como os recintos já fazem hoje, dentro dos seus processos, suas características, liberação, DTA, a questão de entrega de mercadoria está dentro desse passo, então não tem nenhuma mudança na entrega, até porque muita coisa tudo já é feito efetivamente nos Comex, já integrado nesse ambiente. A parte do carregamento, né, e a entrega desse lote efetivamente para o cliente, e a saída com a eventual pesagem. E por que eu digo eventual pesagem? Porque eu tenho situações, né, que eu peso, tem situações que eu não peso o veículo, né? Quando eu olho para as fronteiras, né, essa passagem de veículos, a pesagem ela está exclusivamente na entrada e não está na saída. Então, acho que daí mas eu tenho situações, e daí, ó, provavelmente a grande maioria dos recintos tem também, da pesagem do veículo na saída também. Então, acho que é um ponto aí que cada veículo, cada recinto tem que avaliar, como a Multilog está avaliando. Tem casos que sim, tem casos que não vai sair. Tem a saída, mas sim uma pesagem específica, tá? Esse é o fluxo mais básico, né? Onde a gente bate o olho, entende como opera a Multilog e as fases operacionais e aduaneiras disso, e efetivamente como que cada um dos eventos se conectam a isso, tá? Quando a gente vai para frente, não existe só esses eventos, né? Então, temos aí controles de acesso, efetivamente, que não estão diretamente ligados a um fluxo aduaneiro, né? Eu posso ter um visitante, eu posso ter um prestador de serviço que vai acessar o recinto, e isso vai ser registrado tempestivamente no momento desse acesso, né, com a função a qual essa pessoa vai fazer, tá? Obviamente que isso vale também para veículos, né? Eu tenho a entrada de veículos que são veículos de serviço, efetivamente, veio fazer a manutenção, alguma coisa, e isso também ocorre da mesma forma. Dentro da operação, temos os eventos de referenciamento para equipamentos, que ocorrem aqui, eventualmente, porque você dá posicionamento desses equipamentos, isso, a não ser que haja uma alteração, não há necessidade de ficar reenviando a todo momento isso aí. E a ocorrência de indisponibilidade de equipamentos, né? A legislação já trata os tempos que o recinto deve informar, né, numa eventual indisponibilidade de serviços, alguma coisa, passa-se a ser o envio de forma dentro da API também, conforme a ocorrência, tá? Não sendo um processo
linear ligado diretamente à operação. Tá? Então, é uma visão muito multilog aqui. Obviamente que 90 e poucos % deve se aplicar a todos os recintos de interior aí, com modal rodoviário, mas cada um deve olhar passo a passo, caso a caso, porque em algum momento algumas etapas de fluxo pode alterar. Então, isso que a gente trouxe aqui. E eu olho a nova metodologia com a API Recintos, né, eu faço alusão do que é o e-social, né, onde você tem essa visibilidade praticamente instantânea de tudo que está acontecendo, dando um poder para a Receita. No começo, muito se pergunta, putz, mas e se eu errar? E punição, não sei o quê. Mas eu acho que é um caso que a gente percebe como muito positivo, né? Acho que dá uma visibilidade, nos força em vários momentos a rever processo, a rever controles efetivamente, para que a gente garanta que esse fluxo aconteça efetivamente. Erros são inerentes ao processo, às pessoas, né? Então vão acontecer sim no começo, e eu acho que a Receita entende isso e isso vai ser tratado efetivamente. Porém, o importante é a transparência, e essa é a percepção da Multilog. A gente está muito tranquilo e contente com o processo. Eu acho que vai dar uma transparência, um controle, e vai dar ganhos operacionais, né? Alguns controles, obviamente que tem que olhar a nova ADE, que vai estar vinculada a isso, mas a expectativa é que alguns controles eles sejam automatizados, que eles exijam talvez uma intervenção humana em alguns processos um pouco menor, sistemicamente, visto o fruto dessa evolução que a API Recinto vai gerar no futuro e, consequentemente, que o processo aduaneiro ele seja mais eficiente também, tá? Então, agradeço aí, trouxe um pouquinho dessa visão multilog. Espero que tenha conseguido ajudar algumas pessoas que não começaram. A gente já está num estágio bem avançado, mais da metade das APIs a gente já testou, e elas têm uma representatividade grande em termos de complexidade, mas fica à disposição a dúvidas futuras aí. Beatriz, Diego, obrigado. Eu tenho uma dúvida, do ponto Diga de lá. vista técnico. Volta um pouquinho um slide, por gentileza. Bom, eu me recordo que esse mesmo. Tá. Então, a API Recintos tem aí no total 22 eventos, e aqui você está comentando que 9 foram homologados e 8 em desenvolvimento. Então, significa que você, dos 22, está utilizando 17. Perfeito. E identificou 5 como não aplicáveis na sua operação. Do ponto de vista técnico, eu sei porque eu conheço aí a maioria, né, dos TIs de diversos recintos, a gente vem acompanhando não só no projeto Recintos, mas no projeto CCT, em outros projetos também. Uhum. E no caso bem específico do Recintos, a maioria das TIs, elas costumam já fazer o fluxo, identificar o que é aplicável, desenvolver e já homologar os eventos que eles identificaram como aplicável. No caso de vocês, eu estou vendo algo diferente, né? Em que vocês identificaram 17, homologaram 9 e depois vão estar homologando os outros 8. Qual é a explicação técnica para essa diferença do faseamento dos eventos? Isso está muito alinhado, né, e atrelado ao processo nossos provedores de software, né? Nós temos 2 provedores, nós temos 2 sistemas distintos para sistemas alfandegados, e a estratégia estabelecida deles é a identificação de todos, né, mas a liberação parcial conforme os desenvolvimentos foram sendo entregues. Então, esse processo de homologação e desenvolvimento cadenciado aqui está muito alinhado com essa entrega que os provedores estão fazendo para a gente. Que a gente também acaba entendendo como sadio, né? Isso dá maturidade, a gente vai maturando esse processo, passando aí por os eventos muitas vezes até mais críticos, mais complexos, e ficando cada vez mais fácil essa validação dentro do processo. Então, está muito atrelado realmente à estratégia das fábricas de software, dos provedores de solução.
Bacana. Bom, vou chamar o Diego, se o Diego gostaria de colocar alguma observação também. Obrigado, Bia. Gostaria, sim. Leonardo, pode voltar um slide? Opa, deixa eu... Opa. Acabei saindo. Deixa eu dar, volto lá, sem problema. Que daí eu acho que já tem uma visão muito boa, né? Esse slide volta um, por favor. Mais um. Esse aqui? Esse mais geral ali. Uhum. Obrigado. Bom, primeiramente agradecer, né, pela contribuição. Esse trabalho aí está muito didático, foi muito boa a apresentação. Eu tenho certeza, assim, sempre relembrando, cada recinto, isso aqui não é a receita de bolo pronta, né? Cada recinto precisa fazer o seu trabalho, seu mapeamento de processos, entender quais operações que executa, né? E muitas vezes, assim como a Multilog gerencia mais de um recinto, então precisa estruturar isso por recintos para entender quais eventos vai enviar, né? Como vai configurar o seu sistema. Então, agradecer e parabenizar, né, a Multilog, eu acho que já está num estado de maturidade bastante avançado. Eu entendi aqui que os vizinhos aqui são os homologados. Homologados, né? Eu ia comentar em homologação, então já homologados, e é bastante interessante que os já homologados, eles são os mais, que tem uma estrutura de dados maior, né? Então, eu acho que vocês já estão num status bastante pronto, assim, olhando essa visão aqui. Mas o que eu queria ressaltar também aqui para os demais é que, bom, é necessário fazer o seu mapeamento de processos, e esse trabalho que a Multilog está apresentando aqui, ele é riquíssimo, porque serve para quem já começou para revisitar as suas ideias, o seu mapeamento, com o que está sendo discutido, e para quem não começou, usar esse modelo, esse paradigma aqui, para entender, né? Começar a construir o seu próprio mapeamento, começar a configurar os gatilhos do seu sistema conforme a sua realidade, né? O Leonardo comentou, por exemplo, que a Multilog administra vários recintos e alguns deles não têm a exigência normativa, a regra jurídica que exige que tenha um equipamento de inspeção não invasiva, né? E aqui eu só resgato aquilo que eu havia comentado. A API Recintos, ela não trabalha em requisitos de alfandegamento propriamente, né? Bom, se há uma regra que diga que o recinto deva ter o equipamento de inspeção não invasiva, e quando efetivamente um destino, a gente sabe que tem recintos que tentam escanear o máximo possível 100%, há algumas outras peculiaridades de outras regiões que escaneiam os destinos A, B e C, numa exportação, por exemplo, né? Então, a API Recintos não muda isso. O que já é escaneado vai continuar sendo escaneado, claro, conforme o novo conjunto normativo que vem pela frente, mas a API Recintos por si só, ela é só a interface de comunicação. Então, se uma carga foi escaneada, ela vai ser transmitida via API Recintos. Agora, o que determina que o depositário escaneie ou não uma carga é uma regra jurídica, né? Então, essa regra jurídica, ela faz parte do conjunto de alfandegamento. E outro detalhe aqui bastante interessante, falando especificamente do rodoviário, né? A gente sabe que, por exemplo, se a gente vai pegar recintos, né, portos secos, CLIAs, enfim, mas de interior, né, eles têm uma característica maior de armazenamento de volumes, né? Então, há uma tendência maior que a volumetria de geração de lotes, armazenamento de lotes, seja maior. Já recintos de pontos de fronteira, recintos transfronteiriços, via de regra, a carga chega sob rodas, permanece sob rodas, e pós-liberação ela continua, né, sob rodas e vai embora. Transpõe fronteira. Então, nesses recintos, a gente já pode ter esse entendimento de que, olha, os eventos de lotes, eles vão ser a exceção, né? Então, isso tudo faz parte do entendimento dos processos que cada recinto, né, ou que cada empresa vai fazer dos recintos que administra. Então, é só esse comentário mais geral que eu queria fazer aqui nesse slide e agradecer pela contribuição. Eu acho que o entendimento de vocês do projeto, da documentação, está bastante em linha com o que a gente esperava, então agradecer pela contribuição, pela dinâmica,
e esses ajustes de documentação, né, a gente precisa publicar eles agora na próxima homologação, que ocorre em dezembro. Na verdade, ela já está acontecendo agora, mas ela será concluída em dezembro. Legal, agradeço também, Diego, a oportunidade mais uma vez e deixo o meu contato à disposição aí, quem que tiver dúvida, por favor. Eu acho que contribui para o Comex de maneira geral, então fica à disposição. Beleza. Isso aí, pessoal, também estou à disposição. Qualquer coisa que precisar aí de alguma ajuda, estamos juntos aí para ajudar a melhorar. Obrigada. Leonardo, Richard, eu adorei o secador de cabelo aqui, que é esse ícone aqui do lado direito em cima. Ficou excelente. Gostei da referência. Vamos entrar agora para o quarto bloco do nosso evento, em que vamos verificar agora as perguntas que o setor privado fez no chat, que eu vou estar fazendo aí para o Diego. E, claro, até em outros eventos anteriores do Marítimo, os próprios voluntários também ajudaram a responder. Então, Richard e Leonardo, se vocês também souberem a resposta, vocês podem ficar à vontade, tá? Bom, vamos lá. Diego, de 6 a 9, tá? Acho que é a Log Comex SA, Eric Costa. O Eric Costa perguntou, falando especificamente dos recintos operadores da jurisdição de Santos, as necessidades da Receita Federal pelo sistema DTE serão supridas pela API Recintos? Referente aos processos de captação de carga, fechamento de navio, este processo e seus respectivos eventos continuarão a ser enviados para arbitrar? Essa pergunta, ela apareceu em outros eventos também, né? Mas acho que é importante a Receita Federal colocar aí o seu posicionamento. Agora abriu. Minha câmera está com um probleminha, às vezes ela trava, mas vamos lá. Sistema da DTE, certo. Assim, as necessidades da Receita Federal, né, em relação ao sistema, que é um sistema mais da jurisdição de Santos, né, mais regional, a DTE, essas necessidades em relação à Receita, elas serão supridas pela API Recintos progressivamente, né, na medida em que a API entrar em produção, ter aderência, ter conformidade, né? Então, esse é um ponto que já conversamos com a Alfândega de Santos também. Há outras necessidades que daí não necessariamente da Receita Federal, que estão nesse sistema, né? Que são, inclusive, necessidades de comunicação entre recintos, então, necessidades particulares, né, privadas, do setor privado, que hoje também são supridas com este sistema. Então, o que eu posso responder é em relação às necessidades da Receita, né? As necessidades da Receita serão supridas pela API Recintos progressivamente na medida em que a gente entrar em produção. Então, isso já está alinhado com a Alfândega de Santos. Essas outras necessidades particulares daí devem ser alinhadas entre os particulares. Obrigada, Diego. Vamos para a próxima dúvida. Diego, Luciano Santos Silva, tá? Na linha de número 3. A Log1 Tecnologia Limitada perguntou sobre a questão da migração da API Recintos para a plataforma Integra Comex. Hoje é disponibilizado dados de acesso, chave e senha para homologação. Vocês já sabem como será isso em produção? Certo, Luciano. Boa pergunta. Hoje, de fato, a documentação que nós temos, tanto a documentação como o sistema, né, ele está em ambiente a gente chama ali de validação, enfim, um ambiente de treinamento para as empresas, é o que interessa, né? E temos a chave de acesso para fazer a autenticação e testes, envio dos eventos, ainda é uma chave também de ambiente de validação, uma chave de teste. Temos ao menos dois passos que estão sendo executados em paralelo
para colocar a API Recintos, enfim, esse novo conjunto normativo em vigor, né? Um passo se refere à obrigatoriedade da API Recintos, que é a publicação, né, do novo conjunto normativo relativo ao alfandegamento, né, principalmente da substituição da Portaria 3518, mas também de diversos outros atos regulamentares, né? Isso é uma coisa. E um outro referente ao modelo de negócio, né, e custeio da API Recintos. Esses dois atos estão caminhando em paralelo. Assim que tenhamos as providências do ato de custeio, será possível colocar a API em produção, e é nesse momento que a documentação de produção será publicada, e ela vai conter, por exemplo, aonde hoje constam as chaves de acesso de teste, possivelmente constará um link, né, que vai direcionar para a plataforma IntegraComex, que é onde se faz a contratação. Então, de fato, hoje ainda não está disponível a chave de produção, e tão logo o modelo de negócio seja aprovado e disponibilizado pelo SERPRO, essa documentação e chaves, né, do ambiente de produção serão disponibilizados. Obrigada, Diego. Na linha 6, temos a Multilog, César Guerra. Ele fez a seguinte pergunta: sobre armazenamento do lote, temos casos onde a carga entra sob rodas ou em container, e não sabemos no ato da entrada se haverá armazenamento da carga. Nesse caso, devemos gerar o evento de armazenamento do lote e, havendo desova baixa, gerar outro? Linha 13, né, Bia? Sim, tem um número. A 13 a gente está numerando como 6 aqui ao lado. Tá, ok. César, bom dia. Essa questão aqui a gente pode até retomar uma das premissas da API Recintos, que é a questão de enviar eventos que acontecem no mundo real, né? Então, vamos... Isso, essa questão. Vamos pensar aqui, estamos trabalhando com um recinto. Você comentou que a carga chega sob rodas ou container e não sabe se será desunitizada, né, para armazenamento de volumes. Os eventos que serão enviados na API Recintos, eles são baseados no mundo real. Então, se foi feito o gate-in, o veículo acessou o recinto com o container, essa informação vai ser transmitida. Se esse container for posicionado, a gente vai ter um evento de posição do container no pátio. Se, e somente se, esse container for desunitizado, é que ocorrerá de ser transmitidos os eventos relacionados a lotes, né? Então, tudo de acordo com o mundo real, e não prestação antecipada de informações com base em suposição. Por exemplo, esse container vai ser desunitizado, então eu vou enviar as informações de lotes. Isso não deve ocorrer, tanto é que, como serão prestadas as informações de contagem de volumes e de pesagem dos volumes, se a desunitização ou a chegada de carga solta no veículo, ou de carga paletizada, ela tampouco ocorreu, né? Então, todas as prestações de informações na API Recintos, elas decorrem de eventos, que são acontecimentos no mundo fático. Então, enquanto aquele evento, aquele conceito não se materializar, por exemplo, a baixa de pallets de um caminhão, ou a desunitização, a baixa de pallets do próprio container, né? Esse evento não será transmitido, ele somente será transmitido ato contínuo à ocorrência do evento. No caso de uma desunitização, tiraram os pallets de dentro do container, fizeram a contagem dos volumes, for feita a pesagem dos pallets, ok, esse é um momento adequado para se enviar, registrar no seu sistema de controle, provavelmente já é o que ocorre hoje, e para se fazer o passo adicional, que é o envio desses dados para a API Recintos. Eles não são dados fictícios, vamos dizer, né? Eles são dados baseados na operação física. Bia, eu
caso tenha sido entendida a resposta, Sim. ou caso fique alguma dúvida. Se o César Guerra, ele está ainda no evento, vou pedir para a Márcia localizá-lo, e aí abrir o microfone dele, caso ele esteja, e chamá-lo para ele complementar. Isso, fica à disposição. Vou aguardar um minutinho. César, você consegue liberar seu microfone? Oi, Diego, obrigado. Está entendido, viu? Não tenho maiores dúvidas, não. Obrigado. Obrigada. Obrigada, Tá ótimo, então. Obrigada, César. Bom, vamos para a próxima pergunta. Alexandre Aguiar de Lima, é a linha número 1, rumo logística, terminal, elevações. No cenário do recinto que utiliza sistemas legados diferentes, pessoas e veículos, né? Acredito que ele está dizendo que ele tem um sistema legado para controlar pessoas e outro para veículos. Será possível realizar autenticações simultâneas na API utilizando o mesmo certificado para envio? Certo, Alexandre. Essa é uma pergunta bem técnica, né? Deixa eu começar por partes. Eu acredito até o CEPRO poderia nos ajudar melhor nessa questão. O CEPRO está acompanhando essa reunião, inclusive se eles puderem ou colocar no chat ou me enviar mensagem aqui, eu já vou agradecendo. Mas vamos começar pela primeira parte da questão. A parte as normas de alfandegamento, né? As normas que virão também agora pela frente, com essa refatoração, elas permitem, né, que o recinto ele trabalhe, na verdade, com um conjunto de sistemas de controle, né? Muitas vezes, inclusive, alguns sistemas, eles são sistemas comunitários, né? Como o sistema de gestão de pessoas, de controle de acesso de pessoas, que acaba sendo um sistema comum, eventualmente, a alguns recintos da jurisdição, ou a vários recintos da jurisdição. Isso é possível, e é possível que o próprio recinto trabalhe com diversos sistemas, né? Um sistema para gestão de pessoas, veículos, cargas, inspeção não invasiva, agendamentos, o website, né? Então, esse é um cenário que é o comum, né? Atualmente. Para fins da API Recintos, eu vou ver se o CEPRO já me informou aqui, porque na homologação nós conseguimos executar esse cenário que está sendo colocado. Deixa eu ver se... Bia, não sei se chegou alguma coisa no chat, eu não recebi nada aqui, mas assim, de toda forma, Alexandre, embora nós tenhamos conseguido executar esse cenário apresentado por você de autenticações simultâneas na API, com o mesmo certificado, eu vou fazer confirmar, né, essa situação com o CEPRO, né, e posso dar o retorno. Eu acho que tem um e-mail aqui, mas de toda forma, essas dúvidas comuns a gente consegue alimentar no perguntas frequentes. Então, essa é uma questão bem interessante, e assim que eu confirmar a resposta, no sentido positivo, né, eu vou atualizar o perguntas frequentes e incluirei lá na parte de questões gerais. Perfeito, Diego, bem lembrado, né? Inclusive, o Perguntas e Respostas, ele foi desenvolvido através, né, das perguntas que eram enviadas aí para a caixa específica do módulo Recintos, como também os eventos que fizemos, né? Já chegamos a fazer outros eventos, na época que era presencial, depois online, fizemos também por modal, e isso foi muito produtivo para justamente abastecer o Perguntas e Respostas, que é público. O outro ponto é o material da gravação, o PPT também apresentado aqui, o fluxo dos nossos voluntários, como também essa planilha de perguntas, elas também vão ficar disponíveis no site do Procomex, tá? Então, o que a gente conseguir responder agora
a gente já consegue abastecer na planilha, e o que ficar, eventualmente, a gente vai, né, já abastecer lá na planilha e deixa lá no site do Procomex. Tá bom? Bom, a linha 5, a do Fry, por Roberto Baense, perguntou: nos depósitos de Loja Franca, embora sejamos recintos operados pelo Mantra atualmente, muito em virtude de estarmos vinculados às unidades do aeroporto, temos total semelhança com as operações do rodoviário, pois recebemos as cargas em trânsito, caminhão e container, para posteriormente darmos seguimento às etapas do processo até o registro de DI e desembaraço. Depois disso, nós admitimos as cargas no regime de loja franca. Pergunta: dentro do projeto API Recintos, os depósitos de loja franca serão vinculados aos processos da API aéreo ou rodoviário? Roberto, muito boa questão, tá? Ela está, inclusive, relacionada, eu vou fazer um recorte aqui de um dos slides da apresentação mais geral do início. A parte de loja franca, ela será aplicada a API Recintos apenas para os recintos loja franca que atualmente operem, né, ou estejam obrigados aos registros no Mantra, né, que já esteja sendo controlado pelo Mantra. O que ocorre? O novo projeto é o CCT Importação, Controle de Carga e Trânsito da Importação, né? A primeira entrega, o seu MVP prevê o modal aéreo e portanto, a substituição de recintos que operem com Mantra, né? No caso, a API Recintos vai ter integração com o CCT Importação para automatizar esse controle, né, e deixar o Mantra em background. Então, passariam a não usar mais o Mantra. Então, o reflexo disso nesse projeto, na API Recintos, é que vamos pedir o envio de apenas 2 eventos necessários, no caso de loja franca, né, especificamente, lojas francas que operem com Mantra, que trabalhem, que estejam obrigadas a trabalhar com Mantra. Lojas francas que não estejam atualmente trabalhando, registrando informações no Mantra, elas estarão, nessa primeira etapa, desobrigadas da API Recintos. Então, apenas lojas francas que trabalhem com Mantra estarão obrigadas apenas à geração de lotes e acesso de veículos. Estes eventos eles terão integração com o CCT Importação Aérea, né, e visam substituir o Mantra, né? Então, os seus processos, eles a questão aqui até eu diria, a sua pergunta é se os depósitos loja franca serão vinculados a processos aéreos ou rodoviários. A questão até que eu posso colocar para você é se a sua loja franca atualmente trabalha no sistema Mantra, se ela está obrigada a controlar carga no sistema Mantra, ela entra na API Recintos e no CCT aéreo, importação aéreo, nessa primeira etapa. Caso não opere com Mantra, essa primeira etapa, loja franca estará dispensada da API Recintos. Eu vou pedir para a Márcia nos apoiar, localizando o Roberto e abrindo o microfone dele, de repente ele quer colocar alguma observação adicional? Não, perfeito, Bia. Fica à vontade, fico à disposição aqui. Acho que é interessante, sim. Oi, boa tarde, Bia, boa tarde, Diego e colegas em geral. Em primeiro lugar, queria agradecer pela oportunidade, né, e colocar para o Diego o seguinte: nós temos dois formatos de loja franca, né? Nós temos as lojas físicas, onde são vendidos os produtos, essas realmente não são controladas pelo Mantra, embora tenham o código de recinto. E nós temos os depósitos de loja franca, né? Um estabelecido no Aeroporto Internacional de Guarulhos, outro estabelecido no Aeroporto Internacional do Galeão. Esses depósitos, eles são operados com Mantra, né? Então, ali nós recebemos cargas em trânsito, essas cargas são descarregadas, seja do caminhão ou do container. A carga é armazenada no pré-depósito, que nós chamamos de pré-admissão, e nesse pré-depósito ela é submetida à declaração de importação para admissão no regime, é feito o desembaraço aduaneiro ali,
e só depois disso a mercadoria é admitida no regime. Então, ela só passa a fazer parte do estoque admitido no regime depois do desembaraço. E esse desembaraço acontece dentro do depósito Loja Franca. Essa é a nossa dúvida. Se, nesse caso, nós estaremos subordinados, né, à API Recinto, do modo aéreo ou rodoviário. Certo, Roberto. Então, a premissa ali da API Recintos é fazer o controle não especificamente de regimes, mas do que está dentro do perímetro do recinto. Nesse caso, é um recinto lá, quando a gente vai olhar a tabela de recintos, que tem os tipos de recintos, né? De um recinto depósito, enfim. Se essa carga está entrando, né, dentro do seu recinto, do perímetro do recinto, independentemente de já estar submetida ao regime, ou ainda não, ou ainda nem registrada a declaração, ou já registrada e desembaraçada, se ela está no perímetro, o evento acontece. Especificamente no caso de Loja Franca, que opere com Mantra, que é o que vai ficar dentro da API Recintos nesse primeiro momento, é muito por conta da integração com o CCT aéreo, né, o CCT importação. Então, apenas 2 desses eventos que nós estamos discutindo, né, serão aplicados, que é justamente para fazer o controle de, seja um controle de trânsito, chegada de veículo, ou o próprio controle da recepção da carga, que serão os eventos na API Recintos, geração de lotes e o controle de acesso de veículos. Então, apenas Loja Franca, que atualmente opere com Mantra, estará obrigada a API Recintos, e apenas para esses 2 eventos, tendo em vista essa integração com o CCT importação aérea, e que justamente vai possibilitar que vocês não trabalhem mais com o Mantra, né? O Mantra ele vai ficar, não vai ter mais essa interação direta do recinto, nesse caso especificamente vocês, recinto Loja Franca, né, depósito Loja Franca, com o Mantra. Isso vai valer para terminais também do aeroporto. Eu não sei se eu consegui responder bem a sua questão, Roberto. Ok, Diego, conseguiu sim. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Obrigada, Roberto. Obrigada, Diego. Bom, tivemos poucas perguntas, todas as perguntas elas foram feitas e foram respondidas, né, com exceção de uma parte técnica do certificado que o Diego vai checar, e depois que a gente tiver a resposta, a gente vai colocar na planilha do Procomex para ficar na documentação, como também abastecer o perguntas e respostas, que é público e fica, né, disponível aí para nível nacional para quem quiser ver. Inclusive também, né, no site, quem quiser entrar no site também do Procomex consegue baixar toda a documentação por lá. Bom, estamos fechando o 4º bloco. Gostaria de agradecer novamente a Multilog, o Leonardo, o Richard, né, por estar nos apoiando nessa demonstração da API Recintos Modal Rodoviário. Agradecer o Diego e toda a equipe do Procomex e todos que estão aqui nos assistindo. Obrigada, passo a palavra para o Diego. Obrigado, Bia. Queria agradecer também, né, primeiramente ao Procomex pela organização do evento, não só desse, né, de tantos eventos aí que já estão sendo feitos. Esses da API Recintos, estamos fechando aqui o 4º evento. Agradecer ao Leonardo e Richard pela dinâmica, né? Os exemplos, os slides estavam muito didáticos, tenho certeza que vai servir de material, de insumo para os demais recintos trabalharem nos seus processos. Agradecer pela presença de todos aqui, né? Pelas questões que foram incluídas no chat, isso é importantíssimo, isso nos abastece, nos faz melhorar a documentação técnica da API, ou perguntas frequentes. Então, toda a contribuição é válida. Eventualmente, quando a questão pode se tornar muito complexa, inclusive a gente recebe a questão, a gente organiza uma reunião, isso já aconteceu diversas vezes. Então, peço que, tendo dúvidas, enviem. Bom, primeiramente, olhem uma olhada na documentação técnica, no perguntas frequentes, mas podem enviar as suas questões. Sendo uma questão mais tecnológica, acionamento para o SERPRO, né, algum problema, algum erro, e sendo uma questão mais de negócio, de dúvida, de cronograma, enviem para a caixa da DIESP, que está
disponível, está no slide, né, que vai ser disponibilizado também aí pela página do Procomex. Então, agradecer a todos, Bia, obrigado por toda a organização aí, pela energia. Então, devolvo a palavra aí para você, para o John. Diego, sabe o que eu percebi? Hoje é o nosso evento, nosso último evento, né, da série aí da PI Recintos, né? Tivemos 4, aéreo, marítimo, container, Redex, operador portuário. No terceiro, o marítimo, granel, e agora no quarto, o rodoviário. Cada reunião que a gente faz desse evento, da série, a gente tem menos perguntas. Isso é positivo, né? Agora já só tivemos 6, então significa que está tendo bastante resultado. E, claro, a gente agradece à Receita Federal por se colocar aí à disposição do setor privado para sanar essas dúvidas. Não, que isso. A gente que agradece, Bia, porque essa parceria tem se demonstrado ao longo do portal, né? Toda a aderência que se tem conseguido, sem dúvida nenhuma, é em virtude dessa parceria público-privada. Aqui com a Recintos será da mesma forma. Passa a palavra para o John. Bem, Obrigada. em primeiro lugar, eu quero agradecer o Diego. Eu acho que aquilo que a Bia descreveu agora, da diminuição de perguntas, é mérito seu, por ser tão didático e poder explicar tão bem, mas também da Bia por ter organizado esse trabalho junto com os representantes do setor privado, e aproveito para agradecer a Multilog pela participação no evento de hoje, né? Por terem feito uma ilustração tão clara e que permite aos participantes a se colocar no lugar deles também e poderem entender o processo todo, tá? Então, muito obrigado, viu, por toda essa ajuda que você deu e a sua paciência em explicar isso em detalhes para o setor privado. O Bia, muito obrigado pelo seu trabalho de moderação, e Márcia e a equipe do Procomex por ter viabilizado isso. E, acima de tudo, muito obrigado aos participantes, aqueles que assistiram o evento. Espero que isso tenha sido útil e, mais uma vez, nós temos tido a honra de poder colaborar com fazer coisas com que tornem o nosso país mais competitivo, né? O objetivo de todo esse trabalho é melhorar a eficiência dos processos de comércio exterior, né? Criar mais confiabilidade neles, e de tal forma que nós possamos cada vez ser mais competitivos. Essa competitividade deverá gerar investimentos, os investimentos deverão gerar emprego, e assim nós podemos diminuir as mazelas da pobreza do nosso país, tá? Então, mais uma vez, obrigado a todos. Espero vê-los em breve em algum outro evento. Até logo. Tchau, tchau.